sheep food. And scavengers love scavengers' food. Buzzards eat buzzards' food. And if you love the things of the world, that shows the love of God's not even in you. Ovelhas adoram alimento de ovelha e carniceiros adoram alimento de carniceiro. Verdade. Abutres comem alimento de abutre. E se você ama as coisas do mundo, isso mostra que o amor de Deus nem mesmo está em você. And the biggest hypocrite there is in the world is a crow. A dove and a crow, they sit on the same pole, perhaps in the ark. E o maior hipócrita que existe no mundo é o corvo. Uma pomba e um corvo, eles se sentavam no mesmo poste, talvez, na arca. Now the dove can only eat one kind of food, because the dove is one bird who does not have a gall. It can't digest rotten things. And a real born-again saint of God doesn't have anything to do with the things of the world, because he hasn't got any gall anymore. Agora, a pomba só pode comer um tipo de alimento, porque a pomba é um pássaro que não tem ferro. Ela não pode digerir coisas podres. É um verdadeiro santo de Deus, que nasceu de novo. Não tem nada a ver com as coisas do mundo, porque ele não tem mais nenhum ferro. He doesn't go around fussing with a chip on his shoulder, wanting to debate and argue about something. Ele não anda por aí discutindo com uma índole agressiva, querendo debater e discutir sobre algo. But an old crow can sit on an old dead carcass and eat for 2 hours and fly right out in the field and eat wheat with a dove. But a dove can't eat wheat and then eat the carcass. Mas um velho corvo pode se sentar em cima de uma velha carcaça morta e comer por 2 horas e voar direto para o campo e comer trigo com a pomba. Mas uma pomba não pode comer trigo e então comer a carcaça. See the hypocrite? That's where the church has gone. It's exactly right. What the Father must think. Está vendo o hipócrita? É a esse ponto que a igreja chegou. É exatamente isso. O que o Pai deve pensar. Amém. Boa noite, irmãos, irmãs, amigos, companheiros, vocês que sempre nos acompanham. Esperamos que mais uma oportunidade, mais uma vez, nós vamos ter o grande privilégio de ser abençoados por Deus. Bom, eu estou agradecido a Deus por mais uma vez, por mais uma bênção, por mais um dia de graça, de glória, por mais uma noite que se inicia. E aqui estamos juntos para ouvir a voz de Deus. Que o Espírito Santo possa falar aos vossos corações a altura necessária para que você possa compreender qual é a perfeita, gloriosa e bondosa e boa palavra de Deus. Bem, Deus, nesta era está nos vendo. Deus está, como a Bíblia diz, os 2 olhos de Deus, campeando a terra, procurando onde estão seus filhos e as suas filhas. Eu creio estar falando com alguns filhos nesta noite. Você faz parte disso. Realmente seu coração está ardendo por Deus, desejando mesmo de viver para Ele. Porque os dias são maus e os dias estão contados e nós queremos estar cada dia mais próximo da vinda de Jesus. Portanto, meus amados irmãos, amigos, vocês sempre nos ouvem, espero eu que o Espírito Santo dê graça para você entender o programa de Deus. Em meio a tantas confusões, tantos movimentos religiosos, dia após dia, muitos e outros saindo mais e mais,
Mas em meio a isso tudo, Deus está operando. Deus está levando a mensagem ao coração eleito. E num desses dias, quando tudo estiver terminado, Ele nos levará. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos preparando assim os nossos corações para nós então, logo mais ouvir mais um pouco da porção da palavra de Deus. Deus abençoe. Deu um pequeno problema aqui, irmãos. Vai resolver já, tá bom? Deus abençoe, é assim mesmo. Amém. Graças a Deus, irmãos. É assim mesmo, né?
tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Graças a Deus. Nós vamos anunciar uma escritura aqui, irmãos, que se encontra para a nossa leitura hoje, à noite, se encontra em 1 João, viu? 1 João, capítulo 1, verso 18. 1 João, capítulo 1, verso 18 apenas. E hoje nós temos o privilégio de continuar no mesmo tema. Estamos ouvindo uma mensagem de Deus para nossos corações, intitulada Discernimento de Espíritos. Nós estamos nos dias que precisamos discernir os espíritos. Tem muitos tipos de espírito aí, e nós temos que discernir os espíritos, para ver se realmente os espíritos são de Deus ou não. Amém? A escritura então anunciada é 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 1 não, 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, verso 18, tá bom? Vamos ver se dá para rodar a mão no corpo, mas está bem difícil. Vamos tentar rodar mais um no corpo.
Amém? Graças a Deus, minha humanidade, tudo que nós tínhamos, nossos pecados, nossas falhas, Ele escondeu, tomou sobre si o nosso fardo pesado, e hoje nós temos o privilégio de ser libertos pela graça de Deus. Deus abençoe a todos os irmãos queridos, preciosos que estão agora entrando aí, para juntos compartilharmos desta mesa farta que é a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos ler uma escritura anunciada então. 1 João capítulo 2. Eu havia dito 1, mas é capítulo 2, verso 18 apenas. Nós vamos falar alguma coisa sobre o que vamos ler. Depois nós vamos continuar ouvindo a mensagem de Deus enviada para essa era que estamos vendo. A mensagem intitulada Discernimento de Espírito, tá bom? Nós paramos ontem no parágrafo 28, nós vamos dar sequência mais um pouco hoje. Mas agora nós vamos ler a escritura anunciada, diz assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. Deus abençoa a sua palavra, Senhor, em nossos corações, que cada irmão, que cada irmã, e cada visitante que é a primeira vez esta noite, que está agora sintonizado, ouvindo também, que o Espírito Santo possa, ó Deus, tomar posse em cada coração, que a graça, a soberania de Deus, o Altíssimo Conquistador de todas as coisas, possa tomar conta de nós, tomar o controle dessa audiência, o controle de nossos corações, e nos colocar hoje no patamar celestial em Cristo Jesus. Liberte a cada um que está oprimido, ó Deus, com o fardo do pecado, Senhor. Cura os enfermos, anima os desanimados, sustenta o abatido nesta hora. A tua palavra nos dá força para isso, Senhor. Nos dá vigor, nos dá uma garantia de vida eterna. E assim nós cremos de coração. No nome de Jesus Cristo, com o perdão dos nossos pecados, nós colocamos em tuas mãos, crendo hoje e sempre, e pedimos no abençoado e tremendo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Então, nós vemos aqui o apóstolo João dizendo: Filhinhos, é já a última hora. Se temos de tomar posicionamento, se temos de tomar um grande movimento espiritual, de ver o que Deus está fazendo nessa era que estamos vivendo. Como ele diz, filhinhos, é a última hora. Gente, nós precisamos entender que realmente estamos chegando no final. É o final de todas as coisas. O homem não dá mais conta, não se sobressai mais. Onde o homem põe a mão, você vê que é o máximo. Mas nós cremos que Deus, nessa era que estamos vivendo, como é a última era, a era dispensacional, a era da graça de Deus, a era da soberania de Deus, Deus enviou sua voz para, assim, ajuntar os seus filhos de uma a outra extremidade da terra. Quando esse último filho se achegar à palavra de Deus, à vontade de Deus, então virá o filho. Mas enquanto isso não acontece, nós cremos que Deus, o Espírito Santo, está nos advertindo nesta hora dos falsos ensinos, dos anticristos, porque muitos têm feito anticristo. Agora, a palavra anticristo quer dizer anti, quer dizer contra. Então aqueles que realmente são contra a palavra de Deus, esse é o anticristo, é anti-ungido. Veja só, porque a palavra Cristo significa ungido. Ele pode estar até ungido, mas não com o Espírito de Deus, que faz ele blasfemar, ele gritar contra a verdade da hora. Mas filhinhos, é já a última hora, não temos tempo mais para esperar mais nada. Não se espera muita coisa de um grande governo, não se espera muita coisa mais sobre a terra tal de saúde. Estamos vivendo um caos, um tempo difícil, e somente a misericórdia de Deus dará um basta a tudo isso. Mas nós cremos que Deus tem nos preparado um lugar melhor. Deus levará os seus filhos, mas para ir lá, eles têm que obedecer cá. Desde já, Deus tem tratado conosco, está tratando todo o tempo. E às vezes o homem, a mulher, o moço, a moça, os jovens se tornam negligentes
para não ouvir o que Deus está dizendo. Mas como é já a última hora, não espere os últimos minutos chegar. Veja só, não perca mais tempo. Analise, veja o que Deus está fazendo, veja a situação que o mundo tem chegado. E agora não tem mais escape, né? O último escape agora para nós, essa válvula que temos de escape é a vinda de Jesus Cristo. Mas para Ele vir nos buscar, temos que estar preparados antes. E essa palavra vem nos preparar. Se você ainda não parou para analisar sobre isso, pare um pouquinho, aquieta, analisa os credos aos quais você vive, analise como você está diante de Deus. Você pode fazer uma pergunta para você: estou eu agradando a Deus? Como eu estou diante de Deus? Está você sendo batizado corretamente no batismo bíblico cristão em nome de Jesus Cristo? Ou ainda está empolgado com a doutrina do anticristo? Doutrina de perversão. Mas Deus nos tira dessas coisas e coloca na sua presença. Amém? E a Bíblia continua a dizer para nós, como ouviste que veio o anticristo. Jesus falou que viria falsos cristos, falsos profetas, lá em Mateus, né? Virão falsos cristos, falsos profetas, e outras escrituras fala também referente a isso. Estamos aqui no final da Bíblia, quase em Apocalipse, encontramos o apóstolo João falando também, né? Que a Bíblia diz que muitos viriam no meu nome, faria isso, sinais, prodígios, maravilhas, que possível for, enganaria até os eleitos, os escolhidos. Mas nós damos graças a Deus porque não é permitido fazer. Amém? Deus, na verdade, tem dado graça aos seus filhos, o seu povo, para crer em sua palavra, irmãos. Graças a Deus. Agora, muitos têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Agora, naquele tempo, já era a última hora, imagina agora. Quão próximos estamos da vinda de Jesus Cristo. E essa vinda de Jesus Cristo será uma surpresa para muitos. Aqueles que realmente já sabem que Ele está vindo, estabelecendo as lâmpadas, como as virgens prudentes, né? Hoje as prudentes com as suas lâmpadas, tendo azeite, tendo o mover da palavra, o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus, amém? Guiando a você. Você está com a sua lamparina adereçada, esperando a voz da meia-noite que tem gritado já por nós. Eis eu expulso a meio quanto, mas quem está saindo? Muitos estão entrando em outros lugares, mas Deus pede para nos sair do sistema denominacional. Saiamos dessas coisas, corramos para Deus. Amém? A Bíblia diz que em Hebreus 13, saiamos, pois, a Ele, né? Saiamos fora do arraial e levando o seu vitupério, a vergonha de ser chamado cristão. E hoje, falar que ser cristão se sofre a blasfêmia do mundo, né? O desprezo e tudo mais. Mas saiamos a Ele agora, saiamos dos sistemas, saiamos de tudo aquilo que é contra Deus, que diz que ama a Deus, mas como Jesus falou, vocês me amam com os lábios, né? Me amam com os lábios, mas os corações estão longe de mim. E é assim que estão dizendo, porque se amassem ao Senhor Jesus naquele dia, eles tinham aceitado Ele. E se eles amassem hoje também, se eles amam a Deus, eles aceitam a palavra de Deus, são batizados corretamente em nome de Jesus e crendo nessa palavra verdadeira que Deus nos enviou. Mas graças a Deus que Deus tem sido misericordioso, compassivo e bondoso para nós. Se você ainda não fez a sua profissão de fé, irmãos, não perca tempo, examine. Olha, para de ouvir tantas coisas internacionais, tantas igrejas, tantos movimentos, que às vezes eles mesmos não condizem com a palavra. Mas pegue a Bíblia Sagrada, analise o que ela está dizendo, escape por sua própria vida. Muitos ficaram enganados, muitos estão aí achando que porque pertencem à igreja, porque coloca a Bíblia debaixo do braço e vai todo domingo para o culto, eles cantam, eles pregam, eles voltam para casa, acham que Deus só quer isso. Muitos dizem, Deus só quer o coração, Deus quer você todo para Ele, amém? Deus quer você rendido de corpo, alma e espírito, amém? Deus abençoe. Então o Espírito de Deus vai estar sobre você, amém? O Espírito de Deus vai estar sobre você, e nós temos que discernir onde está o Espírito de Deus, porque às vezes abraçamos o Espírito por aí achando que é de Deus, quando não é de Deus. Mas nós vamos ouvir o profeta falando do Espírito de Deus em José, amém? José, desde lá do Egito, sempre Deus tratou com o seu povo, e o Espírito de Deus agora está vindo sobre a noiva nessa era que estamos vendo.
Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e te dê graça. Vamos lá mais um pouco com a mensagem a partir do parágrafo 28 da mensagem: discernimento de espírito. Discirna o espírito que está em você, meu irmão. Discirna o espírito que está na tua igreja. Discirna o espírito que está no pastor, se ele é de ajudar ou se ele é separador. O Espírito Santo no homem, numa mulher, faz ele alinhar ao mesmo tempo, se alinhar na palavra de Deus. Estar crendo nela de Gênesis a Apocalipse, mesmo que ele ou ela não entenda, mas sabe que o Espírito de Deus está em você. Você amará as coisas de Deus, você ouvirá a palavra de Deus, você crerá em tudo que foi dito. Deus abençoe você, no nome de Jesus Cristo. Vamos com mais uma porção da palavra para a glória de Deus. Amém. He was loved of the Father and hated by his brethren. Perfect type of Christ. And the only he was a blood brother to them, the same Father. But the reason. Mas o motivo de seus irmãos o odiarem sem causa foi porque Deus o tinha feito um profeta espiritual, um vidente. E eles o odiaram exatamente por causa desse propósito. Mas José não podia evitar pelo pai e odiado pelos irmãos, um tipo perfeito de Cristo. O próprio discernimento do Espírito lhe diz que isso está errado. Mas Moisés estava tentando realizar algo para a glória de Deus. Não importava quão ruim fosse, quão mal parecesse, ou quanto se falasse a respeito, o Espírito em Moisés o dirigia direto a cumprir o dever. Amém. O Espírito nele. Amém. Vejam, José foi, quando nasceu, ele foi amado pelo pai e odiado pelos irmãos. Um tipo perfeito de Cristo. E a única, ele era irmão de sangue deles, o mesmo pai. Mas o motivo de seus irmãos o odiarem sem causa foi porque Deus o tinha feito um profeta espiritual, um vidente. E eles o odiaram exatamente por causa desse propósito. Mas José não podia evitar, porque Deus o tinha feito daquela maneira. E observem o Espírito de Deus em José. Observem o que ele fez. Ele até mesmo desempenhou o papel de Cristo. Ele foi odiado pelos irmãos, amado pelo Pai, porque o Espírito fez a diferença. Ele era um homem espiritual. Ele tinha visões e interpretava sonhos. Ele não o fazia para sua própria glória. Ele fazia porque havia algo nele. O Espírito de Deus. Glória a Deus. Ele não teria ido lá por conta própria e sido jogado numa cova e feito o coitado do velho pai se lamentar todos aqueles anos, vendido por quase 30 moedas de prata, tirado da cova e se tornado o braço direito de Faraó, o rei da terra naquela época. E em seu cárcere havia um copeiro e um padeiro. E um se perdeu e o outro se salvou por sua predição no cárcere. E notaram que Jesus, quando veio, foi amado pelo Pai. E o Pai deu a José uma túnica de muitas cores, um arco-íris, uma aliança. E Deus Pai deu a seu Filho Jesus a aliança. E então o irmão judeu odiou-o sem causa. Ele não tinha motivo para odiar. Ele era espiritual e era a palavra de Deus manifestada. Amém. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Veio para cumprir as Escrituras. Amém. Ele veio para lhes trazer paz, mas eles o entenderam mal.
e odiaram-no sem causa. É verdade. Eles não pararam para tentar ver o que ele estava tentando realizar. Eles simplesmente o julgaram porque ele não concordava com eles. Eles disseram: ele se faz tal. Ele se faz Deus. Ele era Deus. Deus estava nele. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, manifestando-se ao mundo. Ele era o Deus da glória, manifestando a glória de Deus. Vejam Moisés, ele não podia deixar de se interpor lá. Ele não fez aquilo hipocritamente. Ele o fez porque Deus estava nele. Nem poderia José deixar de ser o que era, porque era Deus nele operando ou mostrando-se através do homem. Ele nunca fez isso para a glória de si mesmo. Qualquer homem que, se aqueles sacerdotes somente tivessem tido o discernimento de espírito, como eu estou lhes falando esta manhã, independente do quanto o mundo falasse dele, ainda assim teriam sabido se tivessem olhado para a palavra, se tivessem visto o propósito dele. Ele estava sempre fazendo aquilo para glorificar o Pai. Eles disseram: oh, esse homem é um grande curador. Ele faz essas coisas assim. Ele disse: não posso fazer coisa alguma até que o Pai me mostre. Não sou eu que faço as obras, é o Pai que está em mim. Ele faz as obras. Ele nunca aceitou glória. Tampouco qualquer servo de Deus aceitaria glória. Tampouco qualquer servo de Deus usaria um dom de Deus para tentar glorificar a si mesmo ou qualquer outra coisa. Mas a realização correta é ele fazer algo para a glória de Deus. É por isso que se vê a mesma coisa hoje. Temos de ter discernimento de espírito para ver o que uma pessoa está tentando fazer. Está tentando glorificar a Deus? Está tentando glorificar a si mesma? É verdade. Agora, o Espírito de Deus operando em homens faz os homens agirem como Deus. Não foi à toa que Jesus tenha dito: não está escrito, sois deuses? E se chamaram deuses aqueles a quem o Espírito de Deus veio. Como podeis condenar-me, então, quando eu sou o Filho de Deus? Se pudessem ter visto o Espírito de Deus em Moisés, que aliás era Deus. Moisés era um Deus, José era um Deus, os profetas eram deuses, a Bíblia disse que eram. Eles eram deuses porque eles teriam se rendido completamente ao Espírito de Deus, pois estavam trabalhando para a glória de Deus. E quando um homem está tão ungido com o Espírito, agora deixem isso penetrar bem fundo sob a quinta costela do lado esquerdo. Quando um homem está ungido pelo Espírito de Deus, seus hábitos, suas ações e tudo mais são Deus movendo-se nele. Amém. Às vezes, Glória a Deus. ele é julgado mal. Vejam Davi no Salmo 23. Ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Como se Davi fosse o homem. Todos os que passam por mim estendem os lábios para mim. Ele estava tão ungido com Deus, estava tão perfeitamente rendido a Deus, e a unção estava sobre ele de tal maneira, e quando clamou pelo Espírito de Deus, se alguém se encontrasse lá, diria: ora, vejam, ele acha que alguém está estendendo os lábios para ele, porque Deus o desamparou? Não era Davi, era o Espírito clamando através de Davi. Amém. Deus meu, por que me desamparaste? Meus ossos todos me contemplam, traspassaram-me as mãos e os pés. Bem, alguém disse: escutem aquele hipócrita. As mãos de quem são traspassadas? Os pés de quem são traspassados? Esse é o intelectual. Mas alguém que tivesse discernimento de espírito saberia que aquele era o Espírito de Deus nele clamando.
quando um homem está ungido pelo Espírito de Deus, ele tem a ação de Deus, e a ação de Deus nunca é para nos dividir. Amém. A ação de Deus é para nos unir, pois somos um em Cristo Glória a Jesus. Deus. E o propósito de Deus é nos unir, amai-vos uns aos outros. Agora, aqueles grandes profetas, vemos o Espírito movendo-se neles. Jesus chamou os deuses. Ele disse que eles eram deuses. Agora, quando o Espírito veio a eles por medida, mas quando veio sobre Jesus, que era o Filho de Deus, veio sobre eles sem medida. A plenitude da divindade corporalmente habitou nele, pois ele foi o exemplo perfeito. Amém. Ele foi o Deus da glória, manifestando a glória de Deus ao povo. Deus nele indo de uma parte a outra. Observem só isso. Todo o Antigo Testamento, ele foi o tema do Antigo Testamento. Todos os antigos profetas lá no Antigo Testamento clamaram, não a si mesmos, eles clamaram sobre o Espírito de Deus, fazendo-os agir como Deus, de tal modo que foram chamados deuses. Então, isso, a plenitude daquele Espírito foi manifestada em Jesus Cristo. Vejam Davi, quando foi destronado como rei de Israel, rejeitado pelo seu próprio povo, subindo o Monte das Oliveiras ao norte de Jerusalém, e ele contemplou a cidade atrás, e chorou, porque foi rejeitado. Que foi isso? Foi o Espírito de Cristo. 500 anos mais tarde, o filho de Davi, Jesus, sentou-se no mesmo monte, contemplando a cidade como rei rejeitado, e clamou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te ajuntar, tuas diversas denominações e tudo mais, como a galinha ajunta sua ninhada, mas não quiseste. Quantas vezes quis eu fazer isto? Agora o mesmo Espírito que estava em Davi, que foi manifestado na plenitude em Cristo, está na igreja hoje, clamando às pessoas: quantas vezes quis eu vos ajuntar? E quando você vê separações e divergências e os irmãos separados e a vida cristã, um contra o outro, então isso faz o Espírito de Deus em seu coração clamar. Você está tentando realizar algo. Um verdadeiro profeta de Deus, um verdadeiro mestre, está tentando trazer a igreja a uma unidade de espírito, uma unidade de espírito para que possam reconhecer a Deus, tentando realizar isso, independente da denominação a que pertençam, no que tange a isso. Nós temos discernimento de espírito para discernir o espírito que está no homem, para ver se é o Espírito de Deus ou não. Agora, notamos, quando ele esteve aqui na terra, como andava fazendo o bem. Notei outra coisa que me veio à mente. Notaram, quando Davi foi rejeitado como rei, ele saiu da cidade, e um pequeno benjamita, que deve ter agido como irmão para ele, devia ter ficado triste porque ele foi rejeitado, mas o que ele era aleijado, ele se arrastava por lá na condição de aleijado, jogando terra em Davi e chamando-o de todos os tipos de nomes ruins e amaldiçoando-o em nome do Senhor, amaldiçoando o rei Davi em nome do Senhor, esse aleijadinho benjamita. Observem o Espírito de Deus e o Espírito do diabo operando. Agora, se notarem, ele era aleijado. Representa a deficiência espiritual do povo hoje, que zomba do verdadeiro Espírito de Deus em Cristo manifestando isso. Isso era o Espírito de Cristo em Davi, sendo rejeitado como rei. E hoje, quando zombam das pessoas que receberam o Espírito Santo e estão tentando realizar algo para unir metodistas e pentecostais, e batistas e pentecostais e presbiterianos, e todos como uma unidade,
como um corpo de Cristo, e veem o Espírito operando, dizem, bem, veja, esse é pentecostal. Fora com ele. Sei que um fugiu com a mulher de outro homem, sei que este ficou bêbado, sei que este fez isto, sei que este fez aquilo, tudo isso, mas eles são grandes o suficiente para esconder suas próprias coisas. Eles conseguem escondê-las, mas descobriram o que Davi havia ocultado, porque ele tinha o Espírito de Cristo nele. Amém. Glória a Deus. Aquele guarda disse: queres que eu tire a cabeça desse cão que amaldiçoara meu rei? Observem o Espírito de Cristo em Davi. Deixa-o, pois o Senhor lhe disse para me amaldiçoar. Perceberam? Deixa-o, o Senhor lhe disse para me amaldiçoar. Em vez disso, hoje queremos levantar os punhos e lutar contra ele. Veja, cortar-lhe a cabeça. Sim, tirem-no, ele não pertence a nós. Deixa-o, o Senhor lhe disse para me amaldiçoar. Aquele aleijadinho movendo-se por ali, jogando terra em Davi. É isso o que fazem hoje com o Espírito de Cristo. Eles são um bando de santos roubadores. Ora, são um bando disso, eles não estão com nada. Cura divina não está com nada. Não existe essa coisa de anjos, não existe essa coisa de profetas. Todas essas coisas, os dias dos milagres já passaram, jogando terra. Mas deixem-nos. Amém. Mas quando Davi retornou em poder, aleluia, quando ele voltou como rei pleno de Israel, não se preocupem, este Jesus, cujo Espírito temos hoje, que desempenhou o seu papel, retornará em um corpo físico a segunda-feira, em glória, em poder e majestade. Aleluia. Aquele pequeno atirador de terra caiu sobre seu rosto e implorou por misericórdia. Deixe o Espírito de Cristo em nós, não o excomunguem. Lembremos-nos de que todas essas coisas têm de acontecer. Temos uma coisa a fazer: seguir em frente. Deus prometeu que faria tudo contribuir juntamente para o bem daqueles que o amam. Vamos manter o discernimento de espírito, manter o objetivo correto. Estamos aqui para servir a Deus, cada um tendo companheirismo, indo e servindo a Deus. Se o homem tem um tipo errado de objetivo, então o que vai acontecer? Está vendo? Agora, verificamos que o Espírito de Deus estava nele. Todos os profetas antigos falaram dele. Todos os espíritos em porção, cada pequena porção, não estavam glorificando a si mesmos, profetas verdadeiros. Todos os profetas verdadeiros o estavam manifestando, falando dele, e tudo o que disseram cumpriu-se nele. Mostrou que era o Espírito de Deus neles, cumpriu-se. E foi isso? Deus falando de si mesmo. Estão vendo? Deus manifestando-se através destes profetas. Não para receber glória. Quem será o próximo presidente? E quem será isso? E bater na cabeça: dize-nos quem te bateu e creremos em ti. Não é isso. É algo para manifestar Deus. Não é algo para tornar o irmão Weathers aqui, ou o irmão Shores, ou o irmão fulano de tal lá, um grande homem, e torná-lo maior do que os demais do seu grupo, torná-lo o maior de Phoenix. Não é para tornar William Branham grande, mas é para fazer o quê? Não é para tornar Oral Roberts grande, Billy Graham grande, mas são os corações. Estamos tentando realizar algo para o reino de Deus. Glória a Deus. Para manifestar Deus. Aleluia. Todos os dons e coisas tais não tornam um maior que o outro, apenas fazem com que todos nós trabalhemos juntos para a perfeição do corpo, para nos unir como um só povo, como povo de Deus. Mas quando os virem indo na direção contrária, não os amaldiçoem,
Apenas deixem-nos. Alguém tem que fazer isso. Mas esperem até que Jesus venha em poder. Agora vemos todos aqueles profetas falando. Cada um deles estava glorificando a Deus e o Messias vindou. E quando entravam no Espírito, eles agiam e falavam e viviam a vida exatamente como o Messias. Você fez isso daquele lado da cruz, falando da sua vida. Quanto mais depois da sua vida colocará o Espírito do Messias na igreja para agir, fazer, trabalhar e viver como o Messias? É o Espírito de Deus. Discirna esse Espírito. Veja se é de Deus ou não. Veja se age como Ele. Veja se suas emoções. Se alguém levanta algo contra você e joga terra na sua vida, quando você sabe que é totalmente inocente e você sabe que tem o Espírito de Deus, não tente separar-se. Não tente agir de maneira maldosa para com ele. Não o amaldiçoe. Apenas siga caminhando, sabendo que Deus fez isso para lhe dar um teste, para ver como você reage. Ele terá de chegar a isso de qualquer maneira. Como disse o outro dia, creio que é na igreja do irmão Fuller, do ciclista no Canadá. Bem, todos eles achavam que podiam ser melhores do que este rapaz. Não passava de um rapazinho delicado. E ele era o único que não sabia andar sem segurar o guidão. Estou contente de gostar de ser um dos antigos ciclistas de guidão. Segurar ambos os lados da cruz e dizer: nada trago em meus braços, deixa-me apegar minha cruz, Senhor. Não tenho intelectualidade, não tenho nada. Deixa-me apenas segurar aqui, olhar além. E tinham uma prancha de 30 centímetros para andar por um quarteirão para ganhar uma bicicleta Schwinn de $100. Todos aqueles meninos que sabiam andar sem segurar iam ao centro da cidade para comprar mantimentos para a mãe e voltavam e nem tocavam no guidão. Todos eles começaram a olhar. Não estavam acostumados a segurar no guidão e caíram. Mas aquele menino montou lá e segurou o guidão e andou até o fim. Perguntaram-lhe, disseram: como fez isso? Ele disse: foi nisto que vocês erraram, companheiros. Vocês são melhores ciclistas do que eu, mas estavam olhando aqui. E disse: isso os deixou nervosos, ver o que vocês estavam tentando se equilibrar e caíram. Disse: eu não olhei nenhuma vez aqui, fiquei de olho no fim e fiquei firme. Isso é o que devemos fazer. Não olhem para essas pequenas coisas agora. Será que este fez isso ou fez aquilo? Fiquem de olho no fim e fiquem firmes. Cristo está vindo. Observem o fim, apenas fiquem firmes. Não reparem no que está acontecendo agora. Observem o que vai acontecer além, no tempo do fim, quando teremos de nos apresentar e prestar contas pela nossa vida. Davi não estava de olho naquele pequeno benjamita que jogava terra nele. Ele era aleijado de qualquer maneira. Ele não pôs atenção nele, ele nem deixou o guarda cortar-lhe a cabeça. Disse: deixa-o. Deus lhe disse para fazer isso. Deus lhe disse para me amaldiçoar. Deixa-o. Pois Davi sabia que algum dia retornaria em poder. Chegaria a hora daquele benjamita. Sim, é isso. A igreja se levantará em triunfo. Só fui enviado para orar por seus filhos enfermos de qualquer maneira. É tudo que posso fazer. Onde quer que estejam e em que igreja estejam, não faz diferença para mim. Estou tentando orar por seus filhos enfermos, tentando manifestar o dom para a sua glória. É por isso que nunca pertencia a nada. Agora lembrem-se, isso está bem. Veja, não estou dizendo isso agora. Eu quero que me entendam bem que creio que Deus tem cristãos em cada igreja, seus filhos. Ele nunca me questionou sobre isso. Apenas fui enviado para orar pelos filhos e fazer essas coisas e manifestá-lo.
Agora, vejam, Jesus e esses profetas, tudo o que eles falaram tinha de ser verdade, pois era o poder de Deus neles. O próprio Deus falando através deles a respeito de si mesmo vir para a sua própria glória. Quem é presidente? Quem vai ser? Vai ser? Será que vamos ter chuva suficiente este ano? Isso não significa nada. Algo para a glória de Deus, algo para pôr a igreja em ordem, algo para o poder de Deus, não para tornar-se conhecido, mas para tornar a glória de Deus manifestada. Amém. Agora, notamos que todos aqueles profetas e tudo o que disseram a respeito dele, tudo veio a ser verdade, porque ele era o tema do Antigo Testamento. Foi para Jesus, o Messias vindouro, que todo profeta olhou desde Adão até Malaquias. Todo profeta falou da vinda do Senhor. Cada um incluiu sua parte, porque estava ungido por Deus. Era tudo de que ele podia falar. Wish we had more time on it. Wish we had more time on it. But watch, everything. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensurdece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se ressente do mal, não se abala com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba. Agora, pois, permanecem a fé e a esperança, e o maior destes é o amor. Amar é viver, sempre a servir, é saber se conduzir nos caminhos do Senhor. É ter paz no coração, é viver sempre a cantar, louvando a Deus, sempre desejar o bem, sempre pronto a perdoar alguém. Amar é viver, sempre a servir, é saber se conduzir nos caminhos do Senhor. Amém. Graças a Deus, né? Coisa boa estar no caminho do Senhor. Então nós ouvimos aí o profeta Deus falando, não jogue terra, amém? Não destrua, não se levante, não faça nada para danificar as coisas de Deus, porque mais tarde tudo que você planta você vai colher. Então não jogue terra, aceite o que Deus diz, amém? Porque mais tarde saberão quanto perderam por rejeitar a Deus, Deus em seu profeta, Deus em sua palavra, Deus em seus ministérios. Nunca blasfeme de Deus. Se você não entende, não compreende, peça a Deus graça, sabedoria para entender, mas nunca vá para o que o povo diz, né?
mas vamos porque o Espírito Santo, a palavra de Deus diz, tá bom? Porque um dia essa voz ecoará nos teus ouvidos pela última vez. Depois, quem sabe, você vai ouvir ela lá no juízo. Quando Deus se divertiu, quando Deus falou com você, e você, por causa do sistema, manifestações de homens, né, interpretações, você tem rejeitado a Deus. Mas que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que nós possamos enxergar, né? Porque essa mensagem agora é a mensagem da área do olho. É o olho de águia de Deus enxergando a profundidade da palavra e se posicionando nela. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus Cristo, queremos agradecer também a alguns irmãos da conexão. Temos entre eles aqui Manuel Domingos Lico. Temos também Isaac Francisco, tem Marlene Rocha, Tatiana Norberto, Ronaldo Espinola, temos Daniel Santos, Maria Isabel. Amém? Nós temos também um pedido de oração e nós vamos orar em favor de Enzo. Se você está doente, você que nos ouve está enfermo, aflito e precisa de oração, creia somente. Amado Deus, Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo nós cremos na cura, na libertação, cremos no Teu Espírito, Deus, que nos dá essas promessas de sermos curados. Senhor, cure a cada um, liberte a cada um nesta hora, que esses corpos sejam restabelecidos, Senhor, para o louvor e honra do Teu santo e precioso nome. Abençoe o Enzo, Senhor, tome em Tuas mãos, cure as suas feridas, sara ele da enfermidade. Está repreendido, Pai, se tem alguém que sofre em algum lugar. Oh Deus, que o Espírito Santo, Pai, possa curar e libertar essas vidas agora. No nome de Jesus Cristo, repreendemos cada mal que perturba o meu irmão, minha irmã, perturba os jovens, as crianças, os de meia, máxima idade. Nós colocamos em Tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Creia somente que Deus vai honrar a sua fé. Muito bem, então paramos no parágrafo 79. Amanhã nós vamos estar aqui de novo no escritório e vamos mais uma vez ouvir mais uma porção da palavra de Deus, tá bom? Então amanhã a partir das 7h30 você é nosso convidado especial para estar aqui conosco, nos prestigiando aí, né? Adorando a Deus conosco na beleza, a santidade que Ele tem, isso Ele merece, amém? Nós vamos deixando aqui, irmãos, para finalizar, mais um louvor titulado Juízo Final. Não espera o juízo chegar, escape por suas vidas, deixe o mundo para lá, deixe as discussões para lá, deixe aquele que não quer viver para Deus para lá, mas vamos nós viver para Deus, tá bom? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo, uma boa noite, e muito obrigado por nos suportar, por estarmos juntos, né, cada dia mais na presença de Deus. Isso é louvável e bom para nós. Deus abençoe você que tem nos acompanhado, sua casa, sua família, tua saúde, teu trabalho, que o Espírito Santo possa te ajudar. Esse é o desejo sincero do meu coração. Deus abençoe a todos, boa noite no nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã, Deus assim permitir. Ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte serviço o juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta credo nem Ave Maria, irá aguardar para o último dia a condenação do juízo final. O que adianta a riqueza e a muita fama se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz? O que adianta a alta posição do homem se o seu pecado lhe atira o consome, fazendo ficar distante de Jesus?
De dia que anda perturbando que o mundo perece, se tudo aqui mesmo um dia perece, ainda no inferno pode lançar. Procure enquanto é tempo aceitar a paz, se morrer perdido não terá jamais oportunidade para se salvar. Deus abençoe também a Teresa Padilha, viu? Deus abençoe. Boa noite. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos, um leva ao céu, o outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer.